Relatos de famílias que precisam escolher entre comprar gás de cozinha e comida. Relatos de situações precárias, que às vezes terminam em acidentes sérios. Relatos que se tornam mais comuns num Brasil de inflação alta, desemprego persistente e PIB periclitante. Eu sou a Letícia Arcoverde e este é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou Conrado Corsaletti e estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Hoje é quinta-feira, 2 de setembro de 2021, dia em que o portal G1 publicou a seguinte notícia da cidade goiana de Anápolis. Família se queima ao usar álcool para cozinhar por falta de gás. Benta Maciel Correia contou à repórter Jamília Mouri que ela e o marido estavam fazendo almoço na casa de um cunhado, que fazia aniversário, quando o material inflamável explodiu. O acidente ocorreu no dia 7 de agosto e as vítimas foram internadas num hospital da cidade por 20 dias. O casal precisou ficar na UTI e uma sobrinha de 10 anos também sofreu queimaduras. Segundo a Benta, o motivo de a família estar usando álcool para cozinhar, o que traz sérios riscos de segurança, foi a impossibilidade de comprar um botijão de gás. A Benta é trabalhadora doméstica e o marido dela é entregador. Eles agora estão em casa, impossibilitados de trabalhar por causa dos ferimentos. Por isso, tem pedido ajuda para parentes para pagar as pomadas do tratamento, que custam mais de R$200. Essa notícia chama atenção, mas não é um caso isolado. Depois de ler a história da Benta, o próprio G1 sugere outras parecidas, de acidentes causados pelo uso de álcool para cozinhar, em fogareiros ou equipamentos improvisados. São situações em que pessoas sofreram queimaduras no corpo ou então perderam pertences em incêndios. E o pano de fundo dessas histórias é o mesmo que levou a família da Benta a usar álcool para cozinhar: o preço alto do botijão de gás e a necessidade de buscar alternativas mais acessíveis a um botijão inacessível. Tenho 3 filhos, trabalho com reciclagem, tenho ajuda da UFA da Paraíba, mas mesmo assim tenho muita dificuldade, pois tenho que escolher entre o gás ou o alimento para meus filhos, pois o custo de vida está muito alto. Um botijão de gás hoje está custando R$108. Esse áudio é da TV Cabo Branco da Paraíba, numa entrevista com a Maria José, que mora na capital João Pessoa. Nas imagens, ela aparece usando lenha num fogão improvisado do lado de fora de casa. Ela diz que recebe ajuda da Central Única das Favelas da Paraíba e trabalha com reciclagem, mas mesmo assim não consegue mais encaixar o gás no orçamento, porque precisa usar seu dinheiro para comprar alimento. Histórias como a dela não são exclusividade de 2021, mas têm se intensificado com as altas sucessivas no preço do gás de cozinha, que aumentou quase 30% entre agosto de 2020 e julho de 2021. Nessa quarta-feira, as distribuidoras do produto fizeram mais um reajuste, de 7%. O preço médio de um botijão de gás, segundo a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, estava em R$ 93,00 na última semana de agosto. Esse valor varia de lugar para lugar, pode chegar a R$ 108,00, como disse a Maria José no áudio que a gente ouviu, ou mais do que isso até. Antes desse reajuste anunciado agora, havia relatos de que o preço chegava a R$ 130,00 em locais da região centro-oeste, onde o gás é de mais difícil acesso, segundo a ANP. É a região de Goiás, estado onde mora a Benta e a família dela, que agora estão queimados por causa do acidente com álcool. O gás do botijão é chamado de gás de cozinha ou GLP, que é diferente do gás encanado. O preço desse segundo tipo está subindo menos, mas ele é usado por uma parcela pequena da população, só cerca de 5%. O gás de cozinha, que é amplamente usado pela população brasileira, está mais caro por causa do aumento no preço do petróleo, que tem ganhado força desde o fim de 2020. Em 2021, se tornaram recorrentes os reajustes feitos pela Petrobras, que é a principal empresa do setor no Brasil. No início do governo do presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Economia Paulo Guedes chegou a prometer que o preço do gás de cozinha ia cair pela metade,
Na época, um botijão estava mais ou menos R$ 70. Atualmente, o presidente tenta se eximir da responsabilidade pelos efeitos dos aumentos do produto. Costuma dizer que a culpa pelo preço alto não é da Petrobras ou do governo, mas sim das distribuidoras. O governo federal chegou a publicar, em março, um decreto para tentar frear esses aumentos, isentando o gás de cozinha de alguns tributos. Mas isso não impediu o preço de continuar subindo. Em agosto, membros do governo falaram em criar um programa nacional de auxílio para as famílias mais vulneráveis poderem comprar gás, um Vale Gás. Mas a conversa não saiu do papel. Alguns estados têm criado programas temporários próprios por causa da pandemia, como Maranhão, Ceará e São Paulo. O aumento no preço do gás de cozinha acontece dentro de um contexto maior de inflação alta, forte desemprego e crescimento da economia estagnado. Os dados mais recentes do desemprego do segundo trimestre do ano mostram que ainda tem 14 milhões e 400 mil pessoas sem trabalho no país. A taxa de desemprego vem apresentando alguma melhora desde o início do ano, mas a passos bem lentos, e principalmente por meio de empregos informais, sem carteira assinada, e entre trabalhadores por conta própria. Os efeitos dessa combinação de alto desemprego e alta inflação se refletem nos dados do PIB, o Produto Interno Bruto, que foram divulgados nessa quarta-feira. No segundo trimestre, o resultado foi de queda de 0,1%, ou seja, praticamente ficou no mesmo lugar. Isso depois de 3 trimestres de alta, no caminho para recuperar as perdas de 2020, quando começou a pandemia de Covid-19. Uma coisa que também ficou estagnada no segundo trimestre foi o consumo das famílias. Porque por mais que a taxa de desemprego tenha diminuído um pouco, ela ainda é muito alta. A subutilização da força de trabalho são pessoas que conseguem fazer bicos e conseguem trabalhar uma quantidade de tempo muito menor do que elas teriam capacidade. Então isso acaba fazendo com que as pessoas segurem um pouco mais o consumo. Esse é um impacto. Essa é a Renata Moracena, professora de economia da PUC de São Paulo, que conversou na quarta com o Nexo sobre por que esses dados do consumo vieram fracos. O pesquisador associado da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Considera, resume como essa relação entre o desemprego e a inflação afeta a população. As pessoas estão sofrendo os efeitos da inflação e da perda de emprego. Dessa forma, você tem um consumo das famílias se reduzindo, né? E isso está ocorrendo também, por exemplo, no consumo de bens não duráveis, que é toda a parte de alimentação. Então, as famílias mais pobres estão perdendo seus empregos e estão perdendo também renda pela inflação, pelo efeito da inflação. A inflação está em cerca de 9% no acumulado dos 12 meses. Mas por causa do tipo de consumo de cada faixa de renda, ela pesa mais para os mais pobres. Isso acontece justamente porque os produtos que mais encareceram desde 2020 foram coisas como alimentos, gás de cozinha e energia elétrica. Proporcionalmente, esses produtos consomem uma parcela maior da renda das famílias mais pobres. Aqui no Nexo, o Lucas Gomes e o Gabriel Zalorense fizeram um gráfico mostrando isso. Na classe muito baixa, a inflação entre meados de 2020 e meados de 2021 foi equivalente a 11,3%, ou seja, mais que a média da inflação oficial no período, de 9,5%. E na camada mais alta, foi o equivalente a 7%, menos do que a inflação oficial. Então não é que a inflação não afete os mais ricos, mas ela é sentida de forma mais expressiva nas camadas mais pobres da população. São as pessoas que acabam tendo que escolher entre comprar o botijão de gás e comprar comida. Nessa quarta-feira, foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro uma lei que revoga a Lei de Segurança Nacional, criada na época da ditadura militar. No lugar dela, vai valer a chamada Lei do Estado Democrático de Direito. O Marcelo Rubissec vai explicar melhor. Marcelo, o que muda com a revogação da Lei de Segurança Nacional? A Lei de Segurança Nacional, que foi revogada agora, era considerada um resquício da ditadura por ter dispositivos amplamente considerados autoritários. A gente pode citar, por exemplo, trechos que falam de crimes contra a honra de autoridades públicas, como, por exemplo, um presidente.
ou também trechos sobre subversão da ordem política ou social, que acabavam recebendo muitas críticas por dar espaço para algumas interpretações mais perigosas, digamos. Bom, o uso da Lei de Segurança Nacional estava em alta no Brasil nos últimos anos. Tanto porque o executivo acabou usando ela para investir contra críticos do Bolsonaro, como por servir de base para ações do Supremo Tribunal Federal para reprimir ataques de bolsonaristas às instituições democráticas. Agora ela está sendo substituída por uma nova lei, a Lei do Estado Democrático de Direito, que acrescenta no Código Penal uma lista de crimes contra a democracia, como espionagem, golpe de Estado, interrupção do processo eleitoral, etc. E na hora de sancionar a nova lei, o presidente vetou alguns pontos, né? Quais foram? Bom, o Bolsonaro vetou 5 trechos dentro da nova lei. O principal, dá pra gente dizer, que é o que previa a punição para quem praticasse comunicação enganosa em massa. Basicamente, o projeto criminalizava o apoio à disseminação de notícias falsas que pudessem pôr em risco o processo eleitoral ou o livre exercício dos poderes. O presidente vetou, dizendo que o texto não deixava claro se a punição era sobre quem produziu o conteúdo falso ou sobre quem compartilhou. Outro trecho que ele vetou era um que criminalizava o atentado ao direito de manifestação. A justificativa dada foi que isso poderia prejudicar a atuação de forças de segurança em protestos. E vale também citar que o Bolsonaro barrou o aumento da pena sobre militares em caso de crime de atentado contra o Estado de Direito. Lembrando que policiais e militares são grupos apoiadores do Bolsonaro no geral. Por fim, vale a gente mencionar que, segundo informações da Folha de São Paulo e do Valor Econômico, o presidente chegou a considerar seriamente vetar a revogação da Lei de Segurança Nacional, mas acabou voltando atrás. Os formandos da turma mais recente do Instituto Rio Branco, que é a Escola de Diplomatas do Itamaraty, escolheram como patrono uma figura que se choca de frente com os valores do presidente Jair Bolsonaro. O repórter especial João Paulo Charlot explica melhor esse tema. Olá, ouvinte, olá, amigos do Durma com Essa. A turma de formandos deste ano do Instituto Rio Branco decidiu homenagear em sua cerimônia de formatura um ex-embaixador brasileiro chamado José Jobim. Essa escolha traz uma mensagem cifrada ao presidente Jair Bolsonaro. O diplomata homenageado foi peça-chave das tratativas com o Paraguai para a construção da usina hidrelétrica de Itaipu, um dos marcos faraônicos das realizações da ditadura. Em 1979, quando já tinha se aposentado, Jobim comentou uma vez com amigos em Brasília que estava escrevendo um livro de memórias. Nessa autobiografia, ele pretendia apresentar os bastidores das negociações que levaram à construção de Itaipu. E ele dizia possuir documentos, que estavam guardados na casa da mãe dele, no Rio de Janeiro, que provariam que a ditadura brasileira tinha superfaturado essa obra. Dias depois, ele apareceu morto, pendurado pelo pescoço em uma árvore na Barra da Tijuca. Os documentos sumiram para sempre. À época, a ditadura disse que Jobim tinha se matado. Foi só quase 30 anos depois, em 2018, que o Estado brasileiro reviu a certidão de óbito de Jobim e reconheceu que o diplomata tinha, na verdade, sido sequestrado, torturado e morto por agentes da ditadura que simularam um suicídio. A escolha de Jobim agora como homenageado é uma decisão que se choca com os valores de Bolsonaro. O presidente é um militar reformado que elogia a ditadura e os torturadores do regime. Desde que assumiu o cargo, Bolsonaro teve 2 cerimônias de formatura de novos diplomatas do Itamaraty como essa, mas agora ele faltou. O presidente preferiu viajar por algumas horas ao Rio de Janeiro, onde foi entregar condecorações a atletas militares brasileiros que se destacaram na Olimpíada de Tóquio. Eu perguntei hoje cedo para o Itamaraty se essa ausência do presidente continha uma mensagem política. Eles, claro, disseram que não, que foi tudo uma questão de agenda. Seja como for, o recado dos jovens foi dado. A nova geração de diplomatas que ingressa no Ministério das Relações Exteriores do Brasil nesse ano escolheu a luta pela democracia como marca da sua geração, goste o presidente ou não. Dos efeitos da inflação e do desemprego na população de baixa renda, passando pela revogação de uma lei que era um resquício da ditadura e terminando com o nome homenageado pelos novos diplomatas brasileiros, Turma com Essa. Com
roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsaletti, participações de Marcelo Rubissec e João Paulo Charlot, e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma Com Essa. Amanhã é sexta-feira, dia de extratos da semana. A Letícia traz para você os principais fatos dos últimos dias. Até!